Fala pessoal, tudo bem? Na videoaula de hoje nós vamos estudar sobre a função trigonométrica do cosseno. Então eu vou fazer um gráfico, uma aula bem rapidinha, bem legal para você aprender tudinho e gabaritar a sua prova. Então dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, abraço, valeu! Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos aprender sobre a função cosseno. Então nós vamos começar fazendo uma tabela dessa função y igual a cosseno de x. Então antecipadamente nessa aula eu já coloquei os valores de x que seriam 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. De onde eu tirei esses valores, hein galera? Esses valores foram tirados das divisões dos quadrantes do ciclo trigonométrico. Então 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, ok? Então, nós vamos completar essa tabela, tá? Para depois fazer o gráfico dessa função trigonométrica. Então, nós temos o seguinte, ó. Em aulas anteriores, nós trabalhamos com o tabelão trigonométrico, tá? Então, eu fiz algumas aulas do playlist e nós completamos esse tabelão trigonométrico, que é de onde nós vamos tirar os valores do cosseno para poder fazer os cálculos dessa tabela aqui. Então, quando o x valer 0, eu tenho que y é igual a cosseno de x. Então, eu vou fazer cosseno de 0. Aí, eu vou olhar no tabelão. Cosseno de 0 é 1. Então, colocando aqui, ó, cosseno de 0 é 1. Tudo bem? Agora, o x vale π sobre 2. Então, eu vou fazer cosseno de π sobre 2, cosseno de x, né? Cosseno de π sobre 2. Cosseno de π sobre 2, galera, a gente tem aqui, ele vale 0. Ok? Tudo bem? Continuando, cosseno de π, agora o x vale π. Olhando no nosso tabelão trigonométrico, cosseno de π é menos 1. Então, coloco o valor aqui na tabela. Continuando, cosseno de 3π sobre 2, agora o x vale 3π sobre 2, então eu vou colocar aqui, ó, quanto é o cosseno de 3π sobre 2 é 0, tudo bem? E finalizando a tabela, cosseno de 2π, cosseno de 2π, olhando lá no tabelão trigonométrico, ó, cosseno de 2π é 1. Então, fechamos aqui com o cosseno de 2π valendo 1. Tudo bem? Então, nós vamos pegar esses valores, vou guardar o tabelão trigonométrico aqui, e nós vamos pegar esses valores e jogar eles no gráfico para a gente ter o gráfico da função cosseno. Tudo bem? Então, nós vamos fazer o seguinte, galera. Ó, eu já antecipadamente já fiz o gráfico, não todo, né, mas o início desse gráfico. Então, eu coloquei aqui os valores de x, que são 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, que estão na tabela, eu coloquei aqui no gráfico. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. E agora, eu coloquei também no eixo y os valores, ó, que os valores ficam entre 1, 0, menos 1, 0 e 1, né? Então, eu coloquei aqui os valores de y. Então, fazendo, ó, quando x vale 0, o y vale 1. Então, x valendo 0 está aqui, o y valendo 1 está lá em cima. Tudo bem? Segundo valor, quando x valer π sobre 2, o y é 0. Então, π sobre 2 é 0. Então, a altura dele está aqui. Ok? Continuando, quando x valer π, o y vai ser menos 1. Então, eu já fiz antecipadamente aqui, ó. O y vai ser menos 1, ok? Continuando, quando x valer 3π sobre 2, o y é 0. Então, vou marcar em cima aqui do x valendo 3π sobre 2. E quando x valer 2π, o y é 1. Então, vou marcar o ponto aqui. Esse está longinho, hein? Então, marcando o ponto aqui, aonde eles se encontram, né? Então, quando x valer 2π, o y é 1. Tudo bem? Se eu pegar esses pontos, galera,
a gente vai ter o seguinte, ó. Se a gente unir aqui, né, lembra um pouco uma parábola, tá? Então a gente vai... Opa, errou, professor? Vou aumentar o ponto aqui, vamos lá. Então, a gente vai ter quase uma lembrança de uma parábola. Isso aqui não é reta, tá, gente? É uma curva. E essa curva caminha aqui para a esquerda e também caminha aqui para a direita, tá bom? Errei o pontinho aqui, mas vocês compreenderam a ideia, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, galera, ó. Essa é a função y igual a cosseno de x, ok? O gráfico da função cosseno é chamada de cossenoide, tá? Esse gráfico ele se repete para o lado esquerdo e para o lado direito, então ele é como se fosse uma onda que está se propagando. Ele se propaga tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito, tá? Então ele é chamado de cossenoide. Então nós vamos tirar aqui quem é o domínio dessa função, quem é a imagem dessa função e quem é o período dessa função, tá bom? Quem seria, galera, o domínio, tá? Domínio são os valores que eu posso pegar para x, então eu poderia jogar qualquer valor aqui para x, inclusive de arcos negativos, que eu encontraria um valor de y. Nesse caso, a gente diz que os domínios são os números reais. Eu posso jogar qualquer valor de x, tirar o cosseno desse valor e jogar aqui no gráfico, tá? Então, o domínio da função são os reais. A imagem corresponde ao intervalo de y em que o gráfico existe aqui, ó. Então, ele vai do menos 1 até 1. Então, é um intervalo que vai de menos 1 até 1, ok? E o período é quando o gráfico começa a se repetir, né? Então, a gente observar, ó, o gráfico saiu de 1, desceu, foi até o menos 1 aqui, ó, depois subiu e foi até 1 novamente. Para que isso acontecesse, ele foi de x valendo 0 até 2π. Ou seja, o gráfico se repete a cada vez que eu tenho 2π radiano aqui no eixo x, tá? Como seria isso, professor? Como se a gente tivesse uma função e aqui o gráfico está se repetindo. Então, eu tenho 0, 2π, 4π, tá? 6π e assim por diante. Então, esse gráfico ele se repete a cada 2π radiano. Lembra bastante o período lá que vocês viram de ondulatória, tá bom? Então, esse é o gráfico da função cosseno, tá? Se você gostou dessa aula, dá um like no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. Abraço, valeu, tchau, 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 tchau.